Salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Anselmo, esse é o quarto vídeo da série de vídeos falando sobre engenharia de dados. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, a lista tá aqui embaixo. No último vídeo a gente falou sobre a criação de uma conta na Azure e nesse vídeo a gente vai falar sobre Storage Account. Storage Account é onde nós vamos armazenar os nossos dados. Eu até pensei em ir direto para o Storage Account, fazer a criação, mas eu gostaria de dar um overview para vocês de como funciona o Storage Account, qual que é a função dele, como que eu contrato, o que eu vou usar para esse desafio, até para que vocês não fiquem tão perdidos caso nunca tenham utilizado um. Então, aproveitando, clica aí no botão de se inscrever, deixa um likezinho e compartilha com o seu brother, com a sua amiga que está iniciando na área de dados. Vou explicar para vocês sobre armazenamento, que é o tal do Storage Account que a gente está falando. Não sei se você já mexeu em ferramentas que uma chamava Dropbox, essa é bem antiga, e outra que chama Google Drive. O conceito é muito parecido, porque imagina, você tem um computadorzinho aqui, e dentro desse computador você tem o teu arquivinho, só que você tem uma conta do Google Drive ou do Dropbox e você quer armazenar esse arquivo aqui. Então você pode mandar ele para a nuvem, se você perder teu computador ou alguma coisa, você consegue resgatar depois esse arquivo para dentro da tua máquina. O conceito é exatamente o mesmo, tá? Eu estou levando dados para a nuvem e trabalhando com eles. Isso voltado para dados, com a melhora da velocidade da internet a cada vez, não existe mais a necessidade de nós termos arquivos locais. O armazenamento web ele é mais barato e ele te dá uma disponibilidade. Contas de armazenamento, você sempre vai ter que ter um nome global exclusivo, ou seja, eu não tenho como criar dois storage accounts de nome na mesma conta da Azure, porque ele vai dar pau, vai dar conflito, ele nem vai deixar. Então eu tenho que ter nomes exclusivos para cada storage account que eu vou usar. Por quê? Porque ele usa um endereço que é teu mais um endereço Microsoft dali para frente. Agora vamos falar de redundância de armazenamento, a disponibilidade. Esses caras aqui são os tipos de redundância que eu posso ter em cada armazenamento. Quanto mais para baixo, mais caro fica. Porém, quanto mais para baixo, maior a disponibilidade do seu dado. A possibilidade de você perder o seu arquivo é muito menor. O LRS, por exemplo, ele trabalha num data center individual numa região primária. Então, por exemplo, cheguei aqui, tenho a região de São Paulo, eu tenho um data center, e aí dentro do data center eu tenho duas máquinas. Ele, na realidade, ele trabalha com três, né? Então, na hora que eu jogo o arquivo para uma máquina, ele replica para outras duas. Então, se eu perder essa máquina, eu ainda tenho duas cópias do meu arquivo. Falando do ZRS, o ZRS ele tá falando de zona, então, mas vamos supor, eu tenho um outro data center em São Paulo que ele vai ter a mesma disponibilidade de três caras. Então ele vai, além de eu ter o meu dado nesse data center, eu vou ter o dado no outro. Se eu tiver algum desastre dentro desse data center, eu tenho outro data center que vai ter meu dado. Armazenamento com GRS. Então eu tenho um cara aqui em São Paulo, tenho um cara nos Estados Unidos, e aí entra no mesmo esquema, né? Por exemplo, eu tenho dois data centers aqui, DC, três cópias em cada um. Eu só tô aumentando a possibilidade de ter meu arquivo em vários lugares. Então, se eu perder São Paulo, eu ainda tenho os Estados Unidos. E depois tenho por zona geográfica ali, que eu coloco em 3 zonas geográficas. Que a gente vai usar esse cara aqui, que é o mais barato. É mais para explicar para vocês. Serviço de armazenamento Blob. Esse é o básico. É muito parecido com o S3 e o GCS, que é da Google. Sim, ele trabalha com o conceito de bucket, que é balde. Então eu vou jogar os meus arquivos todos aqui dentro. Eu não tenho uma estrutura de diretórios e subdiretórios dentro dele. Ele até cria virtualmente isso para você, é uma estrutura hierárquica, mas ele não é efetivamente feito para ser assim. Armazenamento de disco, dependendo do tipo do storage account, você pode criar discos e disponibilizar eles para servidores virtuais que você tem. Arquivos do Azure. No caso, não sei se você lembra quando tinha uma pastinha mapeada, por exemplo, Drive E, Drive X dentro do teu Windows e ele estava dentro de um file server, que era um outro computador e tal. Agora, falando de nuvem, eu posso entregar um Drive E ou um Drive X assim para tua máquina e eu não precisar de máquina, eu só hospedar dentro de um storage account da Azure. Bem mais em conta, bem mais simples de usar. Pontos de extremidade. Lembra quando eu falei que
que o cara tinha um nome exclusivo? Então, o nome que você dá lá pro teu abacaxi.blob.core.windows.net. Então, ele tá usando esse final de domínio aqui do Windows e ele tem um nome exclusivo abacaxi. Então, eu não conseguiria criar outro. Porém, para esse mesmo storage account, eu consigo compartilhar um tipo de serviço diferente. Eu posso compartilhar ele via blob, via file, fila ou via serviço de tabela. Por que eu não coloquei o DFS? Porque ele é um serviço que a gente vai falar já já dele. Esses são os tipos de camadas de armazenamento. Então, eu posso falar para você que esse é o mais caro, esse é o médio e esse é o mais barato. Depende do ponto de vista. Então, por exemplo, se eu estou trazendo um arquivo aqui, eu tenho acesso direto nessa camada, ele é um dado chamado hot. Então, eu acesso ele com frequência, eu atualizo ele com frequência, então ele é melhor, ele tá dentro dessa camada. Mas vamos supor que eu tenho um arquivo que eu uso só em fechamento. Essa é uma camada chamada cold. Ela é mais barata de armazenamento, mas já já eu vou falar sobre esses mais baratos e o mais caro. Quando eu venho buscar informação dentro dela, para armazenar o dado aqui dentro, eu pago mais barato. E o archive, que ele não é uma área... Tá, vamos supor que eu tenho arquivos fiscais do ano de 2006 e eu preciso guardar em algum lugar caso eu tenha alguma auditoria. Esse seria o lugar para você guardar o arquivo mais barato. Então, esses S's de cifrão, eu coloquei falando de armazenamento, mas falando de busca desse arquivo, esse cara é o mais barato, esse cara é o médio e esse cara é o mais caro. Sem contar de mais caro, ele é o que demora mais tempo para eu recuperar o dado. Se eu precisar recuperar um dado daqui, eu demoro 15 horas. Se eu precisar recuperar um dado daqui, eu até pego ele mais rápido, mas ele não tem a mesma velocidade desse cara aqui, entendeu? Então isso se divide de acordo com a sua necessidade dentro do seu ambiente. Então, se você for trabalhar com armazenamento de storage account, procure pensar primeiro, meu dado vai ser de acesso frequente, ele vai ser de acesso mediano ou ele vai ser de arquivo morto? Geralmente, cara, começa por aqui e depois você descobre, porque se você precisar do arquivo, precisar alterar mais para frente pro code é possível. Então, entenda legal como seus arquivos estão trabalhando dentro do armazenamento, faça uma medição ao longo dos meses e avalie se é legal você passar ele para code ou não. Bom, tem um exercício aqui, mas nós vamos ver na raça como que a gente vai criar um blob de armazenamento. No nosso caso, a gente nem vai criar um blob, a gente vai criar um ADLS. Lembra que eu ia falar dele depois? Ele é a evolução do blob falando de dados analíticos. E lembra que eu falei que o blob ele trabalha só com uma pasta e pastas virtuais? Esse cara funciona como um file system normal, que aí, por exemplo, eu tenho diretórios dentro de diretórios e arquivos e assim vai. E essa divisão, ela é muito parecida com um carinha que geralmente a gente tá migrando direto, que é esse cara aqui, ó. Geralmente eu tô tirando dados do Hadoop e mandando para dentro de um storage account. Às vezes eu tô mandando dados, por exemplo, de um Windows, que era um file system, e mandando para cá. Então é bem mais legal e mais performático eu trabalhar com ADLS. Um outro ponto importante é que quando eu tenho uma ferramenta que vai fazer consulta nesses arquivos, o ADLS ele é um cara muito mais rápido do que o blob. Então, não sei se vocês estão lembrados da aula 1, que o computador que eu tava usando era um i3 com 8 GB de RAM e HD normal. Eu meti um disco SSD e coloquei 16 GB de RAM. Ele tá um jato agora. Gastei R$600. Se vocês tiverem o mesmo cenário e essa bala para gastar, recomendo. Tá dando para fazer o material tranquilão aqui agora. Eu vou partir do mesmo ponto do vídeo anterior, onde eu fiz a configuração da Cloud Azure e deixei ela lá, zerada. Eu vou logar aqui com o mesmo e-mail feito anteriormente, que é o anselmoborges@gmail.com. Bom, logando aqui no portal da Azure, vocês vão ver que eu não tenho nenhum serviço configurado. Essa conta tá zerada. E vocês vão dar uma olhada ali em cima, que ele vai aparecer o crédito que eu tenho para utilizar em 30 dias. É 1.018. Mas não se empolga, não. Depois de 30 dias já era. Você não vai ser tarifado durante 30 dias, mas depois dos 30 dias, remova tudo que você tem. O primeiro recurso que a gente vai criar aí dentro da Azure é um recurso que chama Resource Group. Ele é um grupo de recursos. Imagina que cada coisa que você contrata dentro da Azure, ele é um recurso. Um disco, uma rede, uma máquina virtual. E eles nunca estão sozinhos. Eles sempre estão atrelados a um Resource Group. Nesse caso, eu vou criar um Resource Group para depois eu poder criar os recursos. Eu não consigo criar o recurso sem um Resource Group. Se você até fizer o teste aí depois e quiser criar o Storage Account primeiro, você vai ver que ele vai pedir um Resource Group e caso você não tenha, vai pedir para você criar um, no mesmo momento ali da criação. Eu vou fazer antes até para ficar mais didático. O procedimento ele é bem simples, super simples. Você vai ver que
que só tenho uma única subscription. A subscription, na hora que eu cadastrei um cartão de crédito, ele automaticamente cria uma subscrição para você. E você vai ver que você só tem uma, que é a padrão. Ali é o nome do Resource Group que eu tô criando. Eu tô criando um Resource Group e Projeto Rescue e tô colocando ele na região do Brasil. O que quer dizer? Eu vou forçar, por padrão, que todos os elementos estejam na região do Brasil. Aí eu tô tagueando. Qual que é a vantagem de eu taguear? Sempre que um recurso for criado e na hora que eu precisar gerar o billing, o boleto, ou, por exemplo, se eu fosse mandar para as áreas pagarem, o que viesse taguear, ele vai me dar o preço de quanto ele está custando. Isso é muito bom vocês já irem pegando esse ponto aí já dentro da Azure. E funciona isso em qualquer cloud. Então o recurso foi criado, como eu falei, é super rápido para fazer. Agora ali na mesma página a gente vai colocar Storage Account. Ele vai aparecer ali dentro do Marketplace ali para a gente criar o Storage Account. E eu vou tentar explicar o máximo possível. Eu coloquei ali o nome do Resource Group como Projeto Rescue. Agora eu vou criar um Storage Account. Ele tem que ter um nome exclusivo. Lembra que eu falei no material anterior? Ele tem que ter um nome único para todos. Ele não pode começar com número. Ele tem alguns pré-requisitos ali. Então, como eu disse, o nome desse Resource Group eu vou chamar de Projeto Rescue, sem muita criatividade. Até mesmo porque o material que eu já tinha feito estava com esse nome. Então, vamos repetir para não ficar diferente. Ali embaixo é a região onde eu vou criar esse cara. Eu vou criar ela também no Brasil. Ali tá no South America Brasil. Na parte de performance, eu posso escolher se eu quero uma licença premium ou se eu quero uma standard. A única diferença entre um e outro é os tipos de discos e de serviços que eu posso ter. Para o que a gente vai fazer, o standard te atende de boa. Logo ali embaixo ele vem a redundância. Lembra que a gente tinha falado do local redundância, que ele vai fazer no próprio data center da região. Até tem as outras opções ali, GRS, ZRS. Agora a gente vai para a aba Advanced. Dentro dessa aba a gente tem um ponto para habilitar aí. Um dos pontos é a hierarquia de pastas. Se a gente não habilitar esse cara, ele não habilita o ADLS, que é aquela função DFS mostrada anteriormente também. Então eu habilito essa função. Ali embaixo ele vai me mostrar mais algumas funções ali de blob. Eu não vou utilizar nenhuma delas, tá? É somente essa de Enable Hierarchical Namespace que a gente vai usar. Um pouco ali mais para baixo a gente já vai ver aquela camada de tiering ali. Se a gente vai usar dado hot ou dado cool. No caso, a gente vai usar hot mesmo porque não tem como a gente medir a necessidade e a latência do que a gente vai precisar. É só um projeto pontual, então o hot atende. Aí eu não mexo em mais nada, eu já vou direto para network. Eu vou usar o acesso público. A gente não vai configurar uma rede interna nem nada, algo mais avançado. A gente vai simplesmente habilitar uma rede pública. Existe como eu pegar esse storage e fazer ele trabalhar de uma rede interna e habilitar o acesso externo através de um private endpoint, que é uma coisa mais avançada, ou eu deixar ele só acessível para as máquinas da minha rede dentro da Azure. No nosso caso, a gente vai deixar ele público mesmo para a internet. Nessa tela só tem mais uma opção ali de usar a rede da Microsoft, a gente simplesmente vai seguir. Eu vou desabilitar essas funções aí de delete blob, de enable soft delete e tal, mesmo porque a gente não vai usar dentro dessa parte. E já vamos para encryption. Dentro de encryption a gente vai usar do Microsoft mesmo, ou existe a opção de caso você tenha um servidor de encriptação dentro da tua empresa aí, você use ele. Eu geralmente uso da Microsoft, eu nunca peguei o caso de usar o outro, não. Aí depois ele tem as opções, se você quer fazer a encriptação via blob ou todos os tipos de arquivos. Essa última é a tag. A tag é interessante você colocar o nome do projeto Rescue, aí eu coloquei POC e projeto Rescue, para quando a gente for fazer uma precificação e saber quanto tá gastando, depois eu mostro para vocês no final, via Cost Management, eu saber quanto que eu gastei dentro do meu projeto. No caso aí não vai ter custo nenhum, porque a gente tá usando créditos da Microsoft. Ele faz uma última verificação ali, olhando se eu tenho alguma configuração que ficou faltando. Deu tudo certo, geralmente aparece um verdinho ali falando que foi feito com sucesso. Tá tudo beleza, só você confirmar os dados ali, caso necessário, ele já tá começando o deploy. Esse deploy demora um tempinho para terminar. Aqui é a página que é mostrada quando o deploy tá em andamento. Todo esse período aí ele tá fazendo a criação e aqui ele já dá como concluído. Se você for direto pro recurso, ele vai para a página de exibição. Aí estão todas as informações sobre o storage account que você criou. E agora a gente vai criar um container. O que é um container?
eu posso criar vários containers dentro de um storage account. E a partir desse container, começa a hierarquia de arquivos. Por exemplo, pastas, subpastas e tal, como se fosse o diretório C2 pontos, C2 pontos, meus documentos e assim vai. Aqui no caso eu vou criar um container, eu vou dar um nome para ele de dados. É simples pra caramba a criação, só dá um create, ele já vai aparecer lá. E eu vou fazer um teste entrando desse container dados. Só avisando, eu não consigo jogar arquivo direto na página do storage account. Eu preciso criar um container para depois jogar um arquivo dentro dele. Eu não consigo jogar um arquivo sem ter um container. Então eu tô fazendo um upload de um arquivo, eu peguei o arquivo que a gente usou de variáveis do Airflow, só clicando nele aí, clicando em abrir, aí vai aparecer a opção do upload e o arquivo ficou disponível lá dentro do container, dentro do storage account. Basicamente é esse o trampo e a gente vai dar continuidade depois. Bom, nesse vídeo era isso. Ficou um pouco extenso o conteúdo do vídeo, mas é legal que a gente conseguiu abordar tudo. Se você não deu like, deixa um like. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque no próximo vídeo a gente vai fazer uma explicação breve do Databricks e configurar o Databricks para o nosso parque. Beleza? É isso, abraço e até o próximo vídeo.